Libertos em Cristo, baseado na Epístola de Paulo aos Gálatas. Esta epístola é uma das cartas que Paulo, uma das epístolas, né, que Paulo escreveu no Novo Testamento. Alguns dizem que foi a primeira das epístolas que Paulo escreveu, a mais antiga. E ela tem uma mensagem muito especial para todos nós, para aquela igreja e para nós também. Paulo escreveu essa carta, ele não estava preso, não é uma das epístolas da prisão. E só para diferenciar aqui a palavra carta e epístola, que talvez eu vou falar repetido ou trocado aqui ou lá. As duas coisas se referem a um escrito endereçado a alguém, né? A carta e a epístola. Só que a carta é mais pessoal, você escreve para alguma pessoa, você escreve de uma maneira mais informal, né? É algo mais íntimo, né? Enquanto que a epístola, ela é mais pública e é para ensinar, e ela é mais formal, né? Então a diferença basicamente é isso aí, né? A carta ou a epístola que Paulo está escrevendo é para um grupo de igrejas que está numa região, tá? Não está escrevendo para uma pessoa. Então esta epístola de Paulo aos Gálatas. Por que ela recebe esse nome? Porque o nome Gálatas quer dizer a terra dos gauleses. Foi uma região que Paulo visitou em uma das suas viagens missionárias e ele levou o evangelho para aquelas pessoas. Estes habitantes de Gálatas eram descendentes dos celtas da antiguidade. Eles habitavam aquela região, hoje é a Turquia, o que para nós seria uma das regiões da Turquia. Paulo escreveu essa carta mais ou menos no ano 51 depois de Cristo, então foi uma das mais antigas. Essa carta tem 6 capítulos. Então a gente pode dividir ela em 3 partes. A primeira parte é uma sessão pessoal, onde Paulo fala mais dele, fala mais dos endereçados da carta, os Gálatas. Depois tem uma parte doutrinária, onde Paulo vai trazer um ensino profundo para os cristãos, né? Capítulo 3 ao 4, e termina no 5 e no 6, no capítulo 5 e 6, o que fazer com tudo isso, né? De maneiras práticas, como colocar todo esse ensinamento nas nossas vidas e viver o que aprendemos. Então Paulo, ele traz essa carta assim. E essa carta, irmãos, ela foi escrita por Paulo para tentar corrigir um problema que estava acontecendo com aqueles cristãos daquela região. Haviam cristãos daquela região que eram judeus convertidos, judeus que haviam crido em Jesus como Salvador. Só que eles carregaram um monte de crença deles, de tradição deles, e levaram para os cristãos que não eram judeus, gentios. E falaram: olha, para vocês serem crentes de verdade, tá certo, tem que acreditar em Jesus. Mas não basta isso, vocês também têm que guardar a lei de Moisés, vocês têm que circuncidar, vocês têm que observar as datas festivas, você tem que fazer aquela lista de coisas que os judeus comumente observavam. E Paulo, ouvindo isso, ele escreveu essa carta de forma direta, de forma firme, para corrigir esse problema, explicando tentando solucionar essas dúvidas que esses judaizantes, esse era o nome desses crentes judeus, né? Esses judaizantes estavam trazendo. Então, o que esses judaizantes tentaram fazer com esses cristãos? Eles falaram que as obras são importantes, são necessárias para a salvação, que para você ter salvação você precisa fazer boas obras. Você tem que obedecer a lei de Moisés, fazendo bem, fazendo as boas obras. E eles falavam que o evangelho de Paulo não era correto, estava incompleto, faltava alguma coisa. E eles falaram que Paulo não era um apóstolo verdadeiro, porque ele não era um dos 12. O que de fato era, irmãos. Paulo não estava lá entre os discípulos que Jesus chamou, e Paulo não se transformou num apóstolo dentre os discípulos primários. Paulo se tornou um apóstolo depois. Então Paulo responde nessa carta a essas perguntas, tira essas dúvidas que ficavam na cabeça daqueles cristãos, de tanto ouvir os judaizantes. Paulo fala da autoridade que ele tem como apóstolo, irmãos.
E parece que quando você está lendo, você fala, puxa vida, por que ele está falando tanto dele mesmo? Não é para falar dele, irmãos. É porque a mensagem do apóstolo Paulo é tão preciosa que quem ele é muito importante. As pessoas não desconfiarem da missão que ele tem, que ele recebeu de Deus. Ele como um apóstolo. Porque se eles desconfiarem dele como apóstolo, eles podem falar, então, porque ele fala não é importante. Então, Paulo defende o chamado dele. O tema dessa carta é a salvação pela fé, justificação pela fé. Basicamente, isso aí. Ele fala de outras coisas também, outros assuntos, né? Em muitas Bíblias, talvez na sua Bíblia, está lá o título, né? Epístola de Paulo aos Gálatas. Então, eu já falei, epístola é uma carta para a igreja, né? É uma carta formal. E Gálatas não era uma igreja, como a igreja que ficava em Tessalônica, né? Uma igreja numa cidade. Não, Galácia era uma região onde haviam várias cidades e haviam igrejas nas diferentes cidades. Então, Paulo escreveu essa epístola para alcançar um monte de igreja lá naquela região. Então, agora a gente vai ler os versículos 1 até o versículo 5 desta epístola maravilhosa, preciosa. Vamos ler. E eu peço que os irmãos leiam comigo, tá? Eu vou ler. Quando a gente lê em conjunto, a gente tende a ler arrastado. Eu vou tentar não ir arrastado, mas não vou correr também. Os irmãos me acompanhem no meu ritmo aqui, tá bom, irmãos? Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Então, o apóstolo Paulo dá início nesta epístola com o próprio nome dele e com a função dele, com a missão dele. Paulo, apóstolo, porque agora os irmãos sabem, porque os judaizantes estavam desconfiando, estavam colocando pensamentos de dúvida na cabeça dos cristãos para eles duvidarem do líder dele. Então ele já começa falando aqui quem que está ali na frente da igreja, quem que está escrevendo essa carta. Então você percebe que não é orgulho de Paulo começar com o próprio nome dele, mas tem a ver com a autoridade de Paulo, que Deus deu para Paulo, para pregar o Evangelho. O apóstolo, existe hoje em dia muitas pessoas que se chamam apóstolos. Eu sou apóstolo da igreja tal, eu sou fulano. Então ficou barateado esse termo. E a Bíblia nos ensina que um apóstolo de verdade tem alguns critérios que tem que preencher. Não é só você ser chamado de apóstolo. O apóstolo, diferente do presbítero, diferente do pastor, né? Como eu falei domingo passado, né? Uma pessoa pode ser tudo isso, mas o apostolado é algo que havia no começo, tá? E o apóstolo precisa preencher 3 categorias. Quais seriam? Quais são os critérios? Primeiro, ele tem que ser testemunha de Jesus ressuscitado. Ele tem que ter visto Jesus ressuscitado, visto Jesus após a ressurreição, né? Jesus ter aparecido para ele após a ressurreição. O segundo seria ele ter dons miraculosos, de cura, de sinais, de ressuscitar mortos, coisa assim. E o terceiro, ele ter sido escolhido diretamente por Cristo para essa missão de apostolado, né? Então essas 3 coisas. Então muitos hoje em dia falam, eu sou apóstolo, mas você vê que a pessoa não encontrou Jesus ressuscitado, ou seja, mas eu vejo Jesus nos meus sonhos. Mas esses apóstolos viram Jesus carne e osso, e viram Jesus ressuscitado de carne e osso, com um corpo glorificado, mas era um corpo físico, que você podia tocar, né? E eles tinham dons miraculosos, eles ressuscitavam mortos. Você vê que os apóstolos hoje em dia,
dizem que fazem milagres, mas são milagres assim meio estranhos, porque são coisas meio assintomáticas ou que tem sintomas que você não consegue provar. Ah, eu estou com dor nas costas, eu fui curado, mas espera aí, como que dá para saber se você tinha dor nas costas? Você não vê um apóstolo chegando no cemitério e levantando morto. Indo no hospital, fazendo uma pessoa em estado terminal, sai de lá andando. De fato, fazer exames e falar, está curado, está comprovado. Então é algo muito duvidoso, mas naquela época, irmãos, era fato. E alguém que Deus falou, Deus provou e falou, esse aí eu chamo para me servir, né? Como Jesus chamou os seus discípulos, seguem-me, e Jesus deu autoridade a eles. Então Paulo ele se chama de apóstolo, mas como provar que Paulo era de fato um apóstolo, um representante nomeado para a fundação da igreja? A região da Galácia, nós vamos responder isso aí, irmãos. A região da Galácia ficava ali perto, onde é hoje mais ou menos a Turquia, né? Então Paulo, na primeira, segunda e terceira viagem missionária, passou ida e vinda naquela região, levando o evangelho, começando igrejas. E Paulo levou com ele alguns companheiros, alguns cooperadores, né? Missionários no seu time, na sua equipe missionária. Na primeira viagem missionária, Paulo levou Barnabé e levou João Marcos. Na segunda viagem missionária, houve uma separação. Paulo levou Silas, levou Timóteo e Lucas foi agregado, entrou também para o time deles. E na terceira viagem também. Então nós vemos que aquela região ela recebeu a visita de Paulo pelo menos 3 vezes, né, no decorrer do ministério. Então Paulo ficou muito triste quando ele viu que aqueles cristãos estavam recebendo aquela influência negativa. Paulo falou que ele é apóstolo. Agora eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, versículo 8, e alguém leia em voz bem alta esse versículo, por gentileza. Primeiras Coríntios 15, versículo 8. Esse trecho, do 5 até o 10, vai falar de testemunhas oculares de Jesus ressurreto, ou seja, pessoas que viram Jesus quando ressuscitou. Não tem como você falar que não viram, porque é mais que uma, 2, 3, são mais de 500 testemunhas que viram Jesus ressurreto. Então alguém lê só o versículo 8. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Então Paulo está falando que Jesus ressurreto apareceu também a ele. Quando que foi isso, irmãos? Foi quando? Exatamente. O perseguidor Saulo, fariseu, zeloso, achando que fazia um favor para Deus, matando os cristãos. Ao ir para pegar autorização para continuar matando e prendendo cristãos, Cristo aparece para ele na estrada, derruba ele do cavalo, ele perde a visão. Cristo fala com ele, chama ele. Alguns falam, mas ele não chegou a ver Jesus ressurreto, ele ouviu. Vai você ver, o pessoal ainda, né, ele ouviu. Aí alguém abre lá em Atos 26, 13. Alguém leia Atos 26, 13. Paulo está dando um testemunho da conversão dele para o rei Agripa, e olha o que o próprio Paulo diz aqui, Atos 26, 13. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho a luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Obrigado. Então Paulo, ele recebeu ali então a presença de Jesus em uma forma de uma luz resplandecente que fez com que ele perdesse a visão, e ele ouviu a voz que o chamou e foi confirmado o chamado apostólico de Paulo. Alguém leia para mim Atos 19, 11. Então primeiro critério para ser um apóstolo é ter visto Jesus ressurreto.
O segundo critério seria os dons miraculosos. Atos 19:11. Alguém lê. E Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, Leia o 12 também, irmão. de sorte que até os laços e aventais se levavam o seu rosto aos enfermos e às enfermidades, fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então, e até uma ressurreição. Lembra aquele jovem que estava na pregação bem longa de Paulo, estava na janela, caiu, morreu, e Paulo ressuscitou ele? Eu não tenho esse poder, irmãos, por isso que eu prego curto, né? Brincando. Mas Paulo ressuscitou alguém que foi num culto, demorou muito o culto, a pessoa dormiu no meio do culto, caiu da janela, morreu, ele foi lá e fez voltar à vida. Só que o apóstolo, esses sinais não eram para ele ficar famoso e para dar ibope para ele, era um objetivo, era por um período também. Paulo ele não teve esses dons de cura por todo o ministério dele. Chegou uma época do ministério que Paulo ele falou para Timóteo: toma um pouco de vinho, que era usado como medicinal, né, como um remédio, que é para o seu estômago melhorar. Ele tinha úlceras, problemas estomacais. Então Paulo podia curar, não podia? Mas ele falou: agora toma remédio. Você está vendo? Por quê? Porque chegou uma época em que não era mais necessário ter aqueles dons miraculosos. Aquilo serviu para um objetivo. Então você veja a segunda categoria. Paulo era um apóstolo também porque ele tinha dons de maravilhas. Pessoas pegavam pano, roupa de Paulo e tocavam nos outros para ser curado. Não era nem Paulo que ia, pegava os objetos de Paulo. Olha para você ver que interessante. E a terceira coisa, precisava ser chamado pelo próprio Jesus. Atos 9:15. Alguém leia para nós? Disse-lhe, porém, o Senhor vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Muito bem. Em outros textos, Paulo diz que ele fez mais do que outros apóstolos, do que os outros discípulos que se tornaram apóstolos. Ele se considerava o menor, mas Jesus chamou ele e falou: você vai ser o meu apóstolo aos gentios, aos estrangeiros. Ou seja, irmãos, nós aqui somos estrangeiros, somos gentios. Então, o precursor de todos os missionários aos povos que não são judeus foi Paulo. Ele foi o pioneiro, o primeiro missionário aos estrangeiros. E eu achei o versículo que ele fala que ele é o apóstolo que fez mais. Olha, é 1 Coríntios 15:9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Ele se via como um pequeno, irmãos. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. É inquestionável o fato de que Paulo era um apóstolo. Ele preenche as 3 categorias. Ele foi chamado para o próprio Cristo, e ele de fato fez um trabalho maravilhoso e magnífico do apóstolo. Quantas igrejas começaram? A maior parte do Novo Testamento foi escrita por ele, por esse apóstolo. Então nós vemos aqui Paulo o apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Se dependesse de Paulo, ele estaria perseguindo os cristãos. O único que podia parar Paulo de perseguir os cristãos era Cristo, e Cristo fez isso, ele parou ele. Por que você faz isso, Paulo? Por que você me persegue? E a expressão que Jesus usa para com Paulo é: pura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, é dar murro em ponto de faca. Você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai chegar em lugar nenhum. E aí então, Paulo recebe a salvação e o chamado na mesma hora. Olha que maravilha. Paulo conhecia a Bíblia de ponta cabeça, irmãos. Ele conhecia as Escrituras, só que não fazia sentido, porque o Messias não tinha chegado para ele. Mas quando ele conheceu Jesus Cristo, tudo se encaixou, tudo fez sentido. E aí você tem então toda a instrução do Novo Testamento escrita através dele. Paulo escreve a essas igrejas, as igrejas dessa região, as igrejas da Galácia. Paulo, ele
quando ele fez as viagens missionárias, na primeira viagem missionária, ele já visitou aquelas regiões. Se os irmãos abrirem comigo Atos 13, 14, e quem lê esse versículo, também leia o 51, por gentileza. E partindo de Pafos, alguns que estavam ali chegaram à terra da Panfilia, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Muito bem. Nós temos aí a cidade de Icônio, nessa região da Galácia. Alguém leia 14:6. Atos 14:6. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha. Então você vê esses nomes repetidos comumente nas viagens de Paulo. Então eram cidades que conheceram Paulo pessoalmente, que Paulo teve uma afinidade muito grande. E eles eram conhecidos pelos que chegaram lá, como eu disse, os celtas, né? O povo que deu origem aos que hoje é aquela região ali da França, parte mesmo da Alemanha e outros povos ali naquela região. E Paulo então levou o evangelho àquela região e ele deixou a sua marca, o seu legado de doutrina apostólica para aquele povo. E quando chegam esses judaizantes querendo falar para eles, olha, vocês têm que fazer obras além da fé, Paulo fica muito, mas muito indignado. Ele escreve então essa carta maravilhosa. Ele escreve às igrejas da Galácia, não é para uma igreja, são para várias igrejas. Paulo, quando prega para os irmãos, ele fala com autoridade. E ele começa falando com um cumprimento que ele repete várias vezes nas suas epístolas, que é graça e paz. Graça a vós e paz da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns comentaristas dizem que esse cumprimento é o que distingue o cristianismo de outros grupos religiosos, até mesmo ali do judaísmo. Porque o judaísmo tem muita ênfase na paz, até porque quando eles vão cumprimentar alguém, eles falam shalom, né? Shalom, que vem do hebraico shalom, né? Paz. Mas Paulo, ele introduz ali do grego graça, dando a ideia de que os dois precisam andar juntos e só em Cristo é possível haver essa união. A graça só é possível, aliás, a paz só é possível por causa da graça. E a graça traz a paz verdadeira. Então, os judaizantes, que eram legalistas, eles tinham que entender que a salvação pelas obras não era salvação pela graça. E não pode resultar em paz. Por quê? Porque você nunca vai conseguir, pelas suas obras, cumprir tudo o que Deus promete, do jeito que Deus quer, dentro do parâmetro, do padrão elevado e santíssimo de Deus. Com a sua força, com a minha força, não vamos conseguir. Por isso, Deus mandou o seu Filho para cumprir a lei. Deus mandou Jesus, que fez tudo o que nós não podemos fazer. Isso não quer dizer que nós não devemos obedecer a Deus sendo salvos, mas quer dizer que uma pessoa descrente nunca consegue obedecer a Deus sem Cristo. Nunca. Ele precisa obedecer em Cristo e através de Cristo. Paulo, então, com esse cumprimento, relembra todas as igrejas, graça e paz a todos nós. Por isso que nós na igreja gostamos de cumprimentar assim, graça e paz. Como cristãos, nós nos relembramos de que é pela graça que nós temos paz com Deus. E Paulo explica, que essa graça e essa paz vem por parte do Pai e vem por parte do Filho. Um plano maravilhoso que se concretizou, um plano maravilhoso do Pai que foi executado no Filho e empoderado no Espírito Santo.
E esse plano maravilhoso é explicado aqui, irmãos, versículo 4. Olha para você ver que maravilhoso quando Paulo ele rasga aqui qualquer tentativa de você tentar agregar obra humana para a salvação. Ele fala, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Está falando de Jesus. Jesus deu a si mesmo pelos nossos pecados. Interessante, se você ler João 3,16, quem sabe de cor que quiser falar aí, pode falar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele amou, que fez o quê? Ele entregou, ele deu, né? O Pai, Deus Pai, Deus Filho para nós. Só que interessante que você vê que o Deus Filho, ele se entregou, ele se deu. E os dois não são contradições, os dois se complementam, irmão, essa ideia. Alguém lê Efésios 5:2, que diz lá? E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, cheio de suave. No tabernáculo e no templo havia ali a queima de incenso, que significa oferta prazerosa, oferta agradável, oferta aceita, e também as orações dos justos. Então, aqui diz que o que Jesus fez subiu às narinas do Pai como algo agradável, como algo maravilhoso. Jesus se entregou, ele foi entregue pelo Pai, e ele podia ter ido por obediência, falando, eu não quero ir, mas eu vou, porque eu te amo. Não, mas ele quis ir também, ele quis vir, irmãos. Dá para você ver o amor infinito do Pai, o amor infinito do Filho aqui. Então, Paulo traz isso para tirar qualquer dúvida da mente de qualquer um. Isso é graça, irmãos. Jesus se deu a si mesmo por nossos pecados. Paulo não deixou de lado o fato de que ele está escrevendo para pecadores. E ele se inclui aqui, ele não está tirando pelo pecado de vocês, mas é pelos nossos pecados. Se você quer um resumo do Evangelho, para tirar qualquer dúvida, a maneira mais simples, mais crua, o Evangelho raiz, podemos dizer assim, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, versículo 4. Explica para nós o Evangelho que nunca pode mudar, que você não pode tirar nem acrescentar nada. Alguém lê em voz alta esses dois versos. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse evangelho que Paulo está falando, ele não inventou. Não é o evangelho paulino. É o evangelho verdadeiro. Quem ensinou para Paulo esse evangelho? Porque ele disse que ele recebeu esse evangelho. Jesus. O mesmo que o salvou, que o chamou, Jesus Cristo deu a mensagem para ele passar. E ele fielmente, do começo ao fim da vida dele, ele nunca mudou o evangelho para agradar ninguém. Paulo, ele mudava a estratégia, mas nunca a mensagem. Paulo, ele mudava o jeito de falar, mas nunca o que falava. Quando ele foi para Atenas evangelizar os gregos, ele não falou como se fossem judeus. Ele não falou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quem que era Abraão, Isaac e Jacó? Os gregos nem iam saber quem que era. Mas ele falou que o Deus que nos deu vida, que criou, que o fôlego de vida está em nós, esse Deus mandou aquele que vai julgar todos. Está falando do Criador, que tem o direito de juízo, e eles devem se arrepender e crer. Ele falou isso para os gregos, mas a mensagem é a mesma. Vocês são pecadores, precisam de um Salvador. Então, Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, irmãos, essa é a má notícia, que quando você vai dar o Evangelho, você tem que falar das más notícias. Você não pode deixar sem as más notícias. Muitas vezes o Evangelho barato e moderno quer falar, olha, Jesus, ele te ama.
creia nele e deixe ele entrar no seu coração. Ah, que bonitinho. Por que eu preciso de Jesus no meu coração? Meu coração já está cheio de coisas, eu não tenho tempo mais para isso. Eu vou pôr Jesus na minha mochila, não cabe mais nada lá. O que Paulo está falando, a sua mochila está podre, só tem pecado lá. Você precisa de Jesus. Só Jesus pode solucionar. Você está condenado à morte eterna, porque a sua vida, que é morte, você está morto, ela expirou e você já está condenado, você está com os dias marcados para ir para o inferno, porque você é pecador. Sabendo da má notícia, agora sim ela precisa conhecer o Salvador, e aí Jesus Cristo entra. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. De Gênesis a Apocalipse para nós, fala de Jesus Cristo. De Gênesis a Malaquias, de Jesus que viria, que foi prometido, o Messias. E de Mateus a Apocalipse, de Jesus que veio, que cumpriu as profecias e precisa ser crido, precisa ser aceito pela fé. Então, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, prova que ele morreu mesmo, que não foi uma ilusão, ele não foi um espírito vagando e falando, não, ele morreu. Morreu mesmo. Enrolaram ele, machucaram ele, perfuraram ele, colocaram numa pedra, colocaram no sepulcro, cobriram com a pedra, colocaram guardas ao redor, selaram a pedra. Quer prova de que ele morreu? Morreu. Mas agora, se quer prova de que ele está vivo, vai lá, você não acha o corpo dele. E quer mais prova de que ele está vivo? Que ele apareceu vivo a mais de 500 pessoas, inclusive Paulo. E esse Paulo falou isso. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, cumprindo todas as profecias falando do Messias que viria e que morreria. E Jesus Cristo, então, esse evangelho puro e simples, que fala do pecado e que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou, é esse evangelho que temos que passar, irmãos. Você tem que tocar na ferida do pecado, você tem que falar do pecado quando se evangeliza. O evangelho que não menciona pecado não tem valor, não é recebido, é incompleto. O evangelho sem cruz não é evangelho, irmãos. A cruz é vergonhoso, porque é a minha vergonha, a sua, que Jesus tomou sobre ele. Então Paulo, ele fala de forma clara, Jesus se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do quê? Do presente século mau, segundo a vontade de nosso Pai. A gente fala muito da pessoa aceitar Jesus para ter a vida eterna, isso é fato, é verdade, mas a vida eterna que Deus dá, começa hoje. Não começa só depois, porque você é um filho de Deus agora. Jesus disse em João 10:10, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida do cristão em abundância, ela começa agora, ou na hora em que ela crê em Jesus como Salvador. Não quer dizer que ela vai ter prosperidade material, se tiver, glória a Deus, se não tiver, glória a Deus também. Mas quer dizer que ela é filha do dono de tudo. Ela não precisa ter tudo aqui, ela vai ter tudo um dia. E que ela vive uma vida com sentido, com a paz agora, mesmo no mundo em guerra, mesmo em que ela era inimiga de Deus, agora ela é filha de Deus. Ela tem paz com Deus, ela tem paz de Deus. Essa paz verdadeira. E aqui diz, para nos livrar do presente século mau. Então, Paulo está preocupado porque no presente século, aqueles crentes estavam sendo enganados. E Cristo veio nos livrar disso também. O Evangelho, irmãos, nos livra dos enganos presentes, irmãos. Por isso que uma igreja local deve se preocupar com o que os seus membros estão se alimentando espiritualmente. Por isso que uma igreja local séria que quer obedecer a Cristo deve pregar o Evangelho verdadeiro, esse Evangelho aqui, e deve repeti-lo, e deve pregar a palavra de Deus que aponta a Jesus. E os evangelhos baratos que prometem coisas que Deus não quer que você acredite, ou coisas que atiçam o seu ego e que não exaltam a Cristo, esses evangelhos têm que ser desconfiados, têm que ser descartados, e o pastor tem que apontar e falar, está errado isso.
igrejas que parecem cristãs, mas que são legalistas, que impõem nas costas dos seus membros cargas que, como se fossem levar a pessoa a ser salva. O pastor de uma igreja séria tem que falar: cuidado, isso está errado. O pastor, ele deve entender o que a Bíblia ensina e passar para a sua igreja. Paulo era um apóstolo que era zeloso para com isso. E Paulo sabia que aquilo estava escravizando, era um sinal do século mau. Mas Cristo veio nos livrar, inclusive, disso. Jesus Cristo veio nos salvar dos pecados, porque o pecado, irmãos, escraviza as pessoas. O pecado nos torna presos. O pecado já nos mantinha presos antes da salvação. E uma vez que você é salvo, você está liberto. Mas se você não viver com Cristo em comunhão, você vai estar nas amarras do pecado ainda. O pecado vai te arrastar. Você vai ser arrastado pelas correntes do pecado. Então, nós somos salvos do poder do pecado hoje em dia. Da presença do pecado ainda vai se concretizar no futuro, porque o pecado ainda existe. Paulo falou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo lutava com o pecado constantemente, irmãos. E ele falou: o cristão, ele luta com o pecado toda hora. Essa ilustração é antiga, né? Alguém perguntou para um índio novo convertido: o que é que você sente agora que você tem Jesus? Como que é a sua vida? Ele falou: é como se tivesse 2 cachorros dentro de mim. E o cristão maduro sabia o que ele se referia. A luta espiritual, uma batalha espiritual dentro de nós. Eu quero fazer o que está errado, mas eu sei o que está certo. E fica com essa luta, né? E alguém perguntou: e quem é que ganha? Ele falou: aquele que eu dou mais comida. Palavra simples, né? Mas que verdade, irmãos. Então, o livro de Gálatas vai nos ensinar a alimentarmos a natureza espiritual para vencer essa batalha que é travada diariamente. Mas nós vamos ser libertados da presença do pecado lá na glória. Mas hoje podemos ser libertados do poder do pecado. O pecado não deve ter domínio sobre nós, irmãos. Pastor, está ensinando que o cristão pode parar de pecar aqui? Olha, irmãos, eu estou ensinando que nós não precisamos viver no pecado. O mundo não consegue viver sem o pecado. Ele não consegue. Ele vai tentar, ele pode até substituir por outra coisa, por um outro pecado. Mas o cristão tem a opção, ele não é escravo mais. Se ele vive como escravo do pecado, ele tem que ser liberto pelo verdadeiro evangelho que um dia ele creu. E deixar a palavra dele libertá-lo, né? Olha em João 16, 33, alguém leia. E outra pessoa abra lá no último texto ali, 1 João 5, versículo 4. Mas quem achou João 16, 33, leia lá para nós. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo terei aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A paz que os judeus oferecem e falam e repetem, shalom, né? Só é possível em Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz: eu disse isso para que tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se você tem Jesus, o que venceu o mundo na sua vida, a vitória já é garantida, você já venceu. Mas se você vive como um derrotado, é sinal que alguma coisa está desconectada. Você ainda está nas amarras do pecado. Tem alguma coisa que não está encaixando ali. Porque se Jesus, que venceu o mundo, vive em nós, por que o mundo nos derruba ainda? Então é preciso estar dependente do Salvador. O Salvador que um dia tirou do pecado, da condenação eterna, ele deve também te salvar hoje, do presente século, no século presente. E 1 João 5,4, o que diz lá? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é filho de Deus, o que nasceu de Deus, vence o mundo. E é a nossa fé que vence o mundo. Mas a nossa fé no quê?
aí eu creio em mim mesmo. Eu tenho uma capacidade tremenda. A fé em Jesus. Quem é nascido de Deus, para ser nascido de Deus, você tem que crer em Jesus. E essa fé que um dia te salvou é a mesma fé que te salva todo dia das garras do pecado. Jesus não nos salvou para nos dar um passaporte, já falei isso muitas vezes, para ir para o céu. Ele nos salvou para nos dar uma identidade, para viver, para estarmos com ela o tempo todo. Você anda com a identidade no bolso, né? Se não anda, é bom andar. Agora, com o passaporte, você só precisa quando você vai viajar para outro lugar. Mas a identidade você precisa toda hora. O cristão precisa de Jesus, que salvou ele hoje, amanhã e depois, por toda a eternidade, irmãos. Nós temos Jesus. Então, essa epístola de Paulo, ela é libertadora, porque ela tira as garras do legalismo e tira as garras do pecado. Ela nos mostra o poder de Deus na pessoa de Jesus, que nos oferece a graça e a paz. E eu queria só lembrar você que o Evangelho de Cristo, que foi dado a Paulo, que ele foi fiel em pregar, fala da salvação, salvação do pecado, salvação da condenação que o pecado traz. Pela graça de Deus, e aqui tem uma diferença, irmãos. Pela graça é diferente de graça, tá bom? Nós somos salvos pela graça, nós não somos salvos de graça. Pela graça quer dizer que da minha parte eu não tenho que pagar nada. Mas não foi de graça, porque custou a vida do Filho de Deus. Não custou o meu sangue, mas custou o sangue do Filho de Deus. Não custou a minha obra, mas custou a obra do Filho de Deus. Então nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a minha fé, a sua fé, em Cristo Jesus, que fez tudo isso por nós, que é tudo isso para nós. E não em mim mesmo, em você ou qualquer outra pessoa. Então Paulo vai deixar isso muito, mas muito claro, que o Evangelho de Cristo, salvação é igual a fé em Cristo, só. E os judaizantes falavam, salvação é igual a fé em Cristo, mais boas obras, mais guardar o sábado, mais ser circuncidado, mais parar de comer isso e comer aquilo, mais, e aí vai. O que é que você tem ouvido no seu coração ou aí fora, em outros grupos religiosos, que você precisa fazer para ser salvo, além de crer em Jesus como Salvador? Se você tem ouvido isso, anátema, maldito. Foi isso que Paulo falou. Foi isso que o cristão bíblico deve falar. O que passa disso, maldito. Para ser salvo, você precisa de Cristo. Só Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então, essa é a mensagem do Evangelho, da Epístola de Gálatas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Ajuda-nos a crescermos no conhecimento e na fé no Senhor Jesus, aquele que nos salvou. No mundo onde há tanta religião, tanta religiosidade, tantos nomes de igreja, tantas doutrinas, Pai, pedimos que o Senhor preserve aqueles que são seus, ó Pai, ou aqueles que creram em Jesus como Salvador um dia, que não sejamos enganados por armadilhas do nosso coração, por tendências, por idolatrias que temos, que ouvimos, mas que o Senhor, de fato, que nos salvou, que nos libertou, nos liberte também nesse presente século dessas mentiras. Nos ajude a discernir as mentiras por conhecer a verdade. Senhor, ajude, bloqueie, Pai, blinde a mente, a fé, o coração de cada um aqui, Pai. Que tenha salvação genuína somente em Jesus, crendo só nele. E que cresça nessa fé, Pai. E que venhamos levar esse evangelho puro e cristalino, esse evangelho original, para os que estão perdidos. Senhor, abençoe a Tua igreja nessa área, em nome de Jesus. Amém. Amém.